Bora fazer aquele vídeo um pouco mais técnico hoje, falando quais os possíveis cenários de compra de uma determinada ação e como você pode definir o seu ponto de entrada. Olá pessoal, meu nome é Rafael, dá um like na confiança, senão depois você acaba esquecendo, e se você não conhece e os conhecimentos te agregarem, no final dá um like, comenta, porque me ajuda demais. Então, só para contextualizar, eu estou gravando esse vídeo no dia 4 de dezembro, porque a minha filha deve nascer daqui a um mês, se Deus quiser. Então, estou deixando alguns vídeos gravados, porque o pessoal fala que no primeiro mês é sobrevivência total, não tem tanto tempo assim. E eu já comentei em outros vídeos que eu tenho outro trabalho, eu não vivo de YouTube. Então, eu vou deixar alguns vídeos gravados. Vocês vão ver que o preço da ação pode não estar o mesmo no momento que eu postar o vídeo, mas vocês vão entender que o intuito do vídeo vai conseguir chegar no objetivo. Então, falando especificamente do vídeo, os possíveis pontos de compra de uma determinada ação. O cenário ideal, que é o momento de compra, é quando os fundamentos da empresa estão sólidos, mas alguns fatores macroeconômicos, principalmente, podem estar retirando liquidez da bolsa, como por exemplo, uma euforia no mercado americano, uma alta nas criptomoedas. Então a ação está barata não é por causa das empresas, mas por fatores externos. Então essa é uma ótima oportunidade, assim como aconteceu muito em meados da pandemia de 2020 para 2021, que tinha um medo generalizado, porém a gente percebia que os resultados das empresas continuava muito sólido. Então ali houveram muitos momentos em que o preço sobre lucro, os indicadores das empresas estavam extremamente amassados e todo mundo estava correndo da bolsa. Então, olhando para trás, no histórico, foi um ótimo momento de compra. Cenário número 2, que seria aquele cenário mediano. Oportunidade, mas com moderação. São quando os resultados da empresa caíram, mas é um evento pontual, como por exemplo, algum problema temporário com o mercado, custos pressionando margens ou o próprio setor vivendo um momento de baixa. Então, nesse ponto, tem que ter cautela, mas pode ser oportunidade. E o terceiro cenário, que é um cenário ruim, que é preço em queda, mas com razão. Quando a empresa teve queda nos resultados e não tem perspectiva de melhora no curto e no médio prazo. Então pode ser uma perda de competitividade, um setor em decadência, um endividamento preocupante. Então nesse cenário o preço cai por fundamentos, não é barganha, é um sinal de alerta. Então nesse vídeo eu quero mostrar algumas ações para vocês, falando um pouco de cada um dos cenários para poder ter um exemplo real do que eu aplico dentro da minha estratégia de investimentos. Então, começando do pior para o melhor, no cenário ruim, hoje eu quero dar o exemplo da Vale, porém entendam que a empresa não é ruim. Pelo contrário, foi uma das maiores altas da bolsa desde o cenário do Plano Real. Porém, eu quero mostrar um cenário ruim, que é o preço em queda, mas quando detém razão. Porque percebam que entre 2015 e entre 2021, a Vale subiu mais de 1000% num período de 6 anos, o que foi um crescimento da ação de cerca de 50% ano contra ano. E após 2021, a Vale já caiu cerca de 35% até as mínimas, chegando a bater menos de R$ 50 ainda em 2025. Porém, percebam que o resultado não caiu por cair, não foi uma queda pontual, e sim porque o preço do minério de ferro, que é o produto vendido pela Vale, saiu dos 200 e poucos dólares por tonelada até atualmente na casa dos $100 por tonelada. E nesse período, o preço da ação da Vale saiu dos 10 a R$ 15, chegou a bater mais de R$ 100. Em meados de setembro, a cotação da Vale encontrava-se menor do que R$ 50 e uma leve recuperação no momento que eu estou gravando o vídeo. Então, esse é um cenário que o preço da ação caiu porque o resultado da empresa caiu. E aqui fica até mais fácil de visualizar, visto que cotação segue resultados. Então percebam que as receitas da Vale subiram entre 2015 e 2021, consequentemente a cotação subiu, e após 2021 as receitas vêm diminuindo. E o mesmo acontece no gráfico de lucro versus cotação, que a cotação em amarelo subiu e o lucro em verde também subiu até 2021. Porém, de 2021 até 2025,
o lucro caiu de uma forma exacerbada. Então, esse é um exemplo de um cenário ruim de compra, porque a Vale saiu do preço de mais de R$ 100 até meados de 50. Então, só porque teve uma queda, o indivíduo vai lá e compra e muitas vezes pode tomar uma tarracada na cabeça, porque se o camarada comprou a R$ 85, já teria perdido cerca de 30% do seu capital. Então, muita cautela nesse tipo de cenário, que a cotação realmente acompanha o resultado. No cenário mediano, eu quero citar o Banco do Brasil em 2025, mas muita cautela, porque a pessoa vai achar que eu estou citando o Banco do Brasil como um cenário mediano, que é uma oportunidade com moderação, vende todas as ações da carteira e põe tudo no Banco do Brasil, mas nós vamos ver na minha planilha pessoal que não é bem assim, visto que o Banco do Brasil, no último ano, saiu da cotação de R$ 24, chegou a bater quase R$ 30, e desde as quedas máximas chegou a cair 38%. Porém, percebam que essa não é uma queda pontual, porque os lucros do Banco do Brasil saíram no terceiro TRI de 2024 de 9,5 bilhões para o terceiro TRI de 2025 para 3,8 bilhões. Então a queda no lucro, olhando TRI por TRI, foi mais de 50% num curto espaço de tempo. E o custo do crédito saiu de 10 bilhões para cerca de 17,9 bilhões. Porém, eu acredito ainda que o Banco do Brasil esteja nesse cenário mediano, porque já houveram outras vezes em que o resultado do Banco do Brasil caiu, porém rapidamente ele se recuperou. Em 2016, que caiu cerca de 38% do lucro líquido, porém 2 anos depois o BB já se recuperou. Em 2020 aconteceu a mesma situação na pandemia, caiu 22% do lucro, rapidamente se recuperou. Porém, eu acredito que essa queda tenha sido mais acentuada e o Banco do Brasil demore um pouco mais para se recuperar, visto que o lucro vai cair cerca de 52% caso o banco consiga atingir o teto das suas projeções de 18 bilhões. Então, para 2026, eu não acredito que o Banco do Brasil consiga recuperar 100% os lucros de 2024, justamente porque até os diretores do próprio banco têm falado que ainda vai ser um ano desafiador, mas essas quedas poderiam ser uma oportunidade com moderação. Porém, conforme falei, muita cautela, porque percebam nessa tabela que eu fiz, que no início do ano a cotação do banco era de R$ 23,90 e hoje, no momento que eu estou gravando o vídeo, é de R$ 22,44, ou seja, a queda foi de apenas 6% olhando de janeiro até o momento. E na época, a projeção de lucros do Banco do Brasil era de 40 bilhões e hoje a projeção do lucro do Banco do Brasil é de 18 bi. Ou seja, as projeções, quando a gente compara as cotações, caíram em 55%. E o dividend yield que seria pago também caiu 66%. Então, muita cautela, porque apesar dessa queda, olhando desde meados do início do ano, nem foi tanta coisa assim. E mostrando dentro da minha planilha pessoal, o Banco do Brasil, eu ficaria de olho se chegasse no preço entre 16 a 18 reais. Porque na cotação de R$ 16,50, e se o Banco do Brasil retornasse para 2026 com lucro líquido de cerca de 24 bilhões, conseguiria pagar um dividend yield na casa dos 7,6%. Então, para o Banco do Brasil, eu ficaria de olho nas cotações entre 16 a 18 reais para retornar aos aportes. E falando agora do cenário ideal, dentro da minha cabeça, quem conhece o canal sabe que eu tenho comprado a empresa Shoes nos últimos meses, justamente porque entre 2015 e 2023 a Shoes subiu cerca de 1.400%, o que foi um crescimento de 41% na cotação das ações ano contra ano. Porém, desde as suas máximas, a Shoes já caiu cerca de 28%. Porém, percebam nesse quadro feito pelo pessoal da Genial Investimentos que o lucro líquido que encontra-se nessa linha da tabela, entre 2022 até 2024, praticamente não se movimentou, ou seja, a cotação caiu, mas os lucros continuam consistentes. E quando a gente observa o dividend yield, ele até cresceu no período, justamente porque o payout da empresa aumentou. Então a Shoes saiu de um dividend yield de 3% para atualmente de cerca de 7,4%. E nesse gráfico fica até mais visual e mais fácil da gente identificar
porque percebam que a cotação descolou dos lucros e os lucros continuam praticamente iguais aos lucros de 2022 e 2023, no momento em que a Schultz era cotada a mais de R$ 7,00. Então, quando eu encontro esse tipo de assimetria, eu fico de olho, porque, para mim, dentro da minha filosofia de investimentos, esse seria um cenário ideal. Não que a ação não possa cair por mais tempo ou por longo prazo, mas dentro do que eu estou analisando agora, dentro dos fundamentos atuais, eu acredito que seja uma boa oportunidade. E para finalizar, apenas para falar da Schultz, é uma ação que eu vejo como oportunidade, visto que ela tem uma correlação muito grande com a Selic, porque entre 2013 e 2016 a Selic aumentou, então houve uma recessão, os resultados da Schultz caíram. Entre 2016 e 2020 a Selic diminuiu, os resultados da Schultz dispararam e mesmo após essa alta da Selic entre 2022 e 2025, percebam que as receitas da Schultz encontram-se muito elevadas. Então, no momento em que a economia se aquecer novamente, em que as taxas de juros baixarem, eu acredito que a Schultz possa voltar a aumentar suas receitas. Mas me conta aqui, pessoal, esse vídeo mais técnico também te interessa? Ou você prefere aquele vídeo direto ao ponto, falando de uma ação, de um determinado movimento de uma empresa? Conta aqui nos comentários, me ajuda demais. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.